Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, o título é Fé não é sentimento. Existe uma confusão muito grande que algumas pessoas fazem em relação à questão do sentir. E se eu não senti, aquilo não foi de Deus. Se eu senti, aquilo não trouxe para mim a verdadeira satisfação. Uma certa vez, eu falando com um irmão evangélico, eu não vou dizer a sua denominação por questão de ética, e ele falou para mim assim: mas Abel, o culto ontem foi tão bom que só faltou as cadeiras voar. E eu fiquei assim: danou-se. Como é que um culto teve que ser tão bom que as cadeiras ficaram pontos a voar? Desculpa a expressão e com todo respeito, eu me lembro de um filme de terror onde as cadeiras ficavam rodeando e voando e flutuando. E isso era sobrenatural, mas não era nada divino. Então, assim, um culto para ser bom, eu tenho que sentir, eu tenho que clamar, eu tenho que. Sabe, eu não consigo ver espiritualidade, particularmente nessa situação. Eu não quero ser insensível à sua fé, não quero ser indelicado com aquilo que você acredita, mas demonstração física, corpórea, não é evidência de fé, não é evidência de presença do Espírito Santo. E aqui, quando a lição fala que fé não é sentimento, ela de fato é racional. Ela lhe leva a uma situação diferenciada. Ela lhe leva a ter confiança. Sabe, eu estava vendo um vídeo de um irmão chamado Timóteo, né? Ele também tem um site ou um canal onde ele faz comentário da lição. Eu achei interessante quando ele estava falando sobre a lição Conexão, né? Que é a lição de jovens. E uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro: a lição de jovens, graças a Deus, ela está alinhada com a lição de adultos, ou seja, é o mesmo assunto. Assim como a gente está falando sobre relacionamento com Deus, quem tem uma ligação com Deus está conectado com Ele. Por isso que o tema do trimestre da lição de jovens é conexão. E lá ele chega a fazer um comentário dizendo que a fé ela não é uma empolgação torcedora. Eu já ouvi algumas pessoas orando, irmãos, e orando o seguinte: Senhor, vai agora, Pai, vai agora, vai entrando, vai fazendo, vai obrando e vai. E eu fico observando esse tipo de oração e um clamor que se faz por aquilo que se quer. Quando você estava assistindo um jogo de futebol, e aí eu entro no que o Timóteo falou, você está assistindo lá, aí vai se agora, vai, toca para ele, vai, passa para lá, vai, olha ali, olha outro lado, olha aquele ali, manda para ele, manda para ele. E fica naquela torcida. Quando você faz uma comparação, a oração se assemelha de fato a isso. A oração, irmãos, não é torcida, a fé não é torcida. Eu não tenho que ficar, vai entrando, vai agora trabalhando e vai agora não sei o que lá. É mais uma ordenança para o que Deus tem que fazer do que simplesmente uma petição humilde. Volto a dizer, eu quero ter muito respeito pelo aquele que você acredita, mas não se restrinja a fé a um sentimento, a uma emoção momentânea, porque a emoção passa. Eu sempre gosto de dizer, não se tome decisões baseado em emoções. Se você está calorado naquele momento, você não está em condição de tomar nenhuma decisão. Então, se acalme, espere ficar realmente como senhor de si para se posicionar a algo. E aqui a lição nos deixa isso com muita clareza quando ela fala menção sobre o que é a fé. A fé, na verdade, é um dom de Deus para a salvação. À luz de Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, assim, a fé me faz acreditar na graça. A fé me faz entender que a graça é salvadora. Então, ela me faz tomar consideração de que não são minhas obras que vão me salvar, mas é a graça imerecida de Deus concedida como presente. Tanto a graça como a fé são presentes de Deus, são ferramentas ou utensílios de Deus para a nossa salvação. Nenhum ser humano conseguiria se salvar sozinho. Por isso que a graça é chamada de dom imerecido e o Espírito Santo, perdão. E a fé também é um dom concedido para que me desperte confiança. E isso me faz pensar que eu, na verdade, não devo restringir a minha fé àquilo que eu estou sentindo. Eu estava lendo aqui, irmãos, uma meditação antiga, de 1980, o titulado Este Dia com Deus. Olha o que é que ela fala aqui sobre esse ponto. A mensagem que o Senhor me deu foi uma mensagem de fé. Não podemos desonrar mais a Deus do que duvidando de sua palavra. O sentimento, de modo algum, é digno de confiança. A religião nutrida e avivada pelas emoções é destituída de valor. A palavra de Deus é o fundamento sobre o qual nossas esperanças podem repousar com segurança. E na confiança que temos na palavra de Deus,
somos estabelecidos, fortalecidos, fixados e firmados à rocha eterna. Então, fé não é sentimento, fé é razão. Você exerce a sua fé por aquilo que você acredita. E você sabe, né, que o povo de Israel passou por muitos livramentos de Deus quando eles estavam no Egito e ainda assim tiveram dúvida, porque eles queriam ter algo. E quando eles fazem lá na frente, lá no capítulo 32 de Êxodo, um bezerro de ouro e começam a fazer orgias e cânticos, aquela coisa corpórea, aquilo parecia que agora era uma espiritualidade elevada, onde na verdade quem estava ali era Satanás induzindo eles ao pecado. Então assim, verdadeiramente, fé não é sentimento. O sentimento ele pode vir em decorrência da fé. Um exemplo, uma vez eu estava vindo na Kombi dirigindo e eu senti um pânico muito grande. Naquela hora eu precisei exercer a oração da fé, que a Bíblia fala, né? A oração da fé salvará o enfermo. Tiago fala sobre isso. Então assim, eu orei muito para que Deus me desse calma. Aquela sensação era horrível. Depois que eu orei a Deus com fé, e por sua misericórdia Deus me ouviu, aí veio a paz, aí veio a sensação de alívio, mas ela é uma consequência da fé, ela não é a fé. A fé não é alívio, a fé não é alegria, não. A fé me proporciona esse sentimento. Primeiro eu acredito e me entrego a Deus e, consequentemente, ele se manifesta para mim bondosamente. Lembra que Paulo fala isso, né, aos Coríntios? Andamos por fé e não por vista. Eu não vejo para crer, eu creio pela certeza do que Deus vai fazer e aguardo em sua providência, ainda que não seja conforme aquilo que eu quero. A minha fé não deve ser, de fato, esmorecida por isso. Que Deus, portanto, nos galardoe a fé. Lembra do hino, né? Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Que a nossa fé cresça e se fortaleça e amadureça para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela fé que nos concedeste. Ajuda-nos a termos confiança em Ti a cada dia e devemos entender que a fé não é emoção, não é sentimento, não é aquela paz que nós sentimos, que entendamos que a fé é uma consequência disso. Exercemos aquilo que confiamos e o Senhor, por Tua bondade e misericórdia, nos concederá, se assim for Tua vontade, a paz que nós queremos. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Até o próximo vídeo. Amanhã vamos falar sobre exemplos de fé. Aguardo você na lição da manhã. Deus quiser. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, viu?